navego pela internet. Aliás, uma boa tarde para vocês. Agora é 2h09. Estou batendo um papo novo aqui com vocês. Eu me sinto na obrigação de conversar. Eu não tenho outro veículo, não tenho rádio, não tenho televisão, não tenho jornal. Utilizo essa precária possibilidade da internet, porque não sei o que aconteceu com os logaritmos. A minha internet, que era fantástica, hoje alcança muito pouca gente. Eu vejo aí que não entrou ninguém na minha página ainda. Aí, Rafael Ergman. Minha visão não está lá uma maravilha mais. Mas estou vendo aqui. Erdmann. Estou no StreamYard. Mas, navegando na internet, eu observei que o Lula sanciona a condição de herói da pátria para o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Olha, eu sempre fui um discípulo do Arraes, eu achava o Arraes simplesmente fantástico. Herói da pátria para mim é o Miguel Arraes. A sua leitura do Brasil, do desenvolvimento, os caminhos que nós devíamos tomar. O Arraes me impressionava profundamente. Mas eu fui o relator da CPI dos títulos públicos, a famosa CPI dos precatórios. E se vocês acessarem a CPI dos precatórios, que eu aprovei na comissão, e depois ela foi derrotada no Senado a pedido do Fernando Henrique Cardoso, porque ele disse que a aprovação da CPI ia comprometer o sistema bancário nacional. Esta CPI tratou com clareza, eu não diria com dureza, porque eu não estava ali para ser duro com ninguém, mas para ser verdadeiro. Tratou o Eduardo Campos, o que ele fez em Pernambuco. CPI dos precatórios, o Estado emitia títulos, um determinado valor, e esses títulos iam para o mercado, na mão de corretoras e de bancos, e completamente desvalorizados. Eles eram vendidos por uma fração do preço original da emissão. E depois, na hora de pagar, pagavam pelo preço original. Era um roubo brutal para os estados. Começou em São Paulo, com Wagner Batista Ramos. O advogado deles era um ex-ministro do Lula, o Tomás Bastos. Mas eu fui duro. Uma equipe do Tribunal de Contas da União e do próprio Senado da República, muito séria, muito competente. E nós acabamos com aquele escândalo de roubo no Brasil de banqueiros e políticos corrompidos. E se vocês acessarem os anais do Senado, vocês vão ver a responsabilidade terrível do Eduardo Campos. Ele entrou naquele jogo da CPI dos títulos públicos, da desvalorização e da venda por uma fração do preço para o Estado pagar um absurdo depois. Entrou. Eu não vou fazer o julgamento do porquê nem nada, mas só falta agora, depois que o Eduardo Campos é transformado em herói da pátria, eu ser preso. Decretar minha prisão, porque eu acabei com a CPI dos precatórios, acabei com o escândalo dos precatórios no Brasil. Mas foi muito interessante, eu aprovei meu relatório na íntegra na comissão. Quando foi para o Senado, o Fernando Henrique entrou pesado e eu fiquei sozinho. E agora, herói da pátria é o sujeito responsável, um dos responsáveis, Maluf, aquilo tudo, Sérgio Pita, em São Paulo, e começou o Wagner Batista Ramos, que era secretário da administração municipal da Erundina. Falta agora darem também um título de herói da pátria para o Wagner Batista Ramos. Assim, não esqueçam do Tomás Bastos, que foi advogado dos responsáveis pelo escândalo. Bom sujeito, estava sempre lá na minha comissão, eu era o relator, conversava com ele, mas ele foi o advogado dessa gente. E nós acabamos com o Trambique e agora o Eduardo Campos é o herói da pátria. Minha gente, onde é que nós vamos parar com isso, hein? Qual é o jogo da política brasileira? O Haddad vai e apresenta uma proposta igual à do Guedes. Eu, num vídeo passado que eu fiz aqui ontem, ou antes de ontem, eu chamava o Guedes de Haddad. O pessoal dizia, o Riquelme tá doido, é o Alzheimer que chegou.
nele, não era. Eu estava chamando para chamar a atenção que, na minha opinião, a política é a mesma, do arcabouço e do Guedes. Então, a coisa é um escândalo total. E aqui no Paraná, o pessoal agora, por incompetência absoluta da tal Frente da Esperança, você veja, eles têm Itaipu na mão. Itaipu é uma máquina com mais recursos que o governo do estado do Paraná, porque os recursos são livres, podem ser utilizados como se quer. E com uma influência brutal no município de Foz do Iguaçu. Pois muito bem, a Frente da Esperança perdeu a eleição em Foz do Iguaçu. Foi eleito o general Luna, aquele que foi da Petrobras, vocês lembram? Pois é, o Luna ganhou a eleição. Com a CPI na mão, perderam a eleição. É incompetência total. Agora o pessoal diz, o Requião não aprova o voto nulo. Eu estou estudando o que eu vou fazer, estou dando chance para os candidatos se pronunciarem. Estou querendo que, com esses candidatos de direita, a gente, pelo menos, consiga o que cause menos prejuízo para a Prefeitura de Curitiba. O caso é da Prefeitura de Curitiba. Eles estão protestando. O Requião é contra o voto nulo. Jovens protistas, neutros, que se opõem a mim, que me atacam na internet todo dia, que estão provavelmente assistindo também esse papo meu. Eu fiz o voto nulo. Como é que eu fiz? Quando eu vi que a Frente da Esperança, e o PT principalmente, estava se aliando a um candidato de direita que votava a favor do marco temporal para expulsar os índios das suas aldeias, que votava a favor da privatização das praias, que já tinha sido prefeito como vice do Beto Richa, eu não concordei com aquilo. E um pequeno partido aí se propôs a me lançar a candidatura, fez a minha filiação e eu fui candidato. Fui candidato, não. Fui um simulacro de candidato. Porque o partido não tinha dinheiro, não tinha representação na Câmara Federal, portanto não tinha horário na televisão e no rádio, e eu entrei sem horário na televisão e no rádio, sem dinheiro e sem partido. Entrei um voto nulo propositivo. Eu não vou votar nisso aí, mas não vou votar nulo. Então, eu coloquei minha candidatura. Curitiba desconheceu a minha candidatura. Eu não consegui chegar nessa cidade, que tem hoje cerca de 2 milhões de habitantes, e eu estava muito tempo fora de Curitiba. Eu sou conhecido no Brasil inteiro. Mas eu fiz política nacional e internacional nos últimos anos. Então, desde que eu saí do governo do Estado, 12 ou 14 anos atrás, eu fiquei fora da política local. É claro que não me elegi. Mas a minha atitude foi a atitude contra o voto nulo dos protistas neutros, que estavam fazendo um acordo com um candidato de direita do Partido Socialista Brasileiro em favor da manutenção das suas boquinhas. Agora, umas boquinhas para quê? Não há politização, não há esclarecimento, não há informação para a população. Em Foz do Iguaçu, eles têm Itaipu e perdem a eleição para um general do governo Bolsonaro. Então, são erros simplesmente brutais que cometem. E eu estou aqui discutindo com vocês a posição em Curitiba. Eu estou horrorizado com o que acontece aqui. Eu sempre respeitei, pessoalmente, nada contra os candidatos. O Eduardo é um sujeito gentil, agradável, e a Cristina Grêmio, que concorre com ele, os dois são da direita, os dois são bolsonaristas. A Cristina me faz um elogio outro dia ao Rato. Eu fiquei horrorizado. Um elogio ao Rato é um elogio à venda da Copel, à venda da Sanepar, ao pedágio com mais 15 praças e um preço que é um roubo absurdo, a venda picada do Porto de Paranaguá. Então, nós estamos numa situação muito ruim. E esta atitude da Frente da Esperança fez 22 milhões de votos no Brasil, enquanto a direita fez 91 milhões de votos. Por quê? Porque a Frente da Esperança frauda a esperança, frustra a esperança de todos os brasileiros, principalmente os que, como eu, fizeram a campanha do Lula. É uma desesperança ver a Copel vendida, ver a Sanepar vendida, com apoio do BNDES, com o PPPI, Parceria Pública-Privada de Investimento. Essas barbaridades todas são terríveis. E a última entrevista
do Lula a uma jornalista, do Lula não, perdão, do Haddad a uma jornalista me deixou pasmo. É a mesma política do Guedes. O tal arcabouço era um pouco de lubrificação na política do Guedes. Política do Guedes com vaselina. Mas ele já disse que não, que agora vão fazer cortes pesados. Aonde que serão os cortes? Nos juros? Não, serão os cortes nas políticas públicas, nas políticas que atendem os mais pobres. Então, eu estou horrorizado nesse processo. Agora, veja, aonde essa Frente da Esperança e o próprio Partido dos Trabalhadores, onde eu entrei para derrubar a política liberal do Guedes e apoiar o Lula, que na época eu tinha uma esperança que ele fosse um sujeito evoluído ideologicamente e trouxesse o Brasil para um projeto de valorização, de soberania e fundamentalmente de apoio aos mais pobres, acabasse com o fim da CLT, garantisse direito dos trabalhadores e retomasse o desenvolvimento do país com as nossas próprias forças. Mas isso tudo não aconteceu, é uma desesperança brutal. Agora, só me falta, como eu disse já há pouco, que coloquem o Wagner Batista Ramos, que começou com o trambique dos precatórios na Prefeitura de São Paulo, no livro de Heróis da Pátria também. Minha gente, é decepção com este modelo. Agora, isso não significa que eu vá mudar minha posição política, que é a mesma quando fui deputado estadual, quando fui prefeito de Curitiba e quando fui governador do Paraná. Fidelidade absoluta aos meus ideais e ao povo, aos direitos dessa visão de Brasil desenvolvido, soberano e com justiça social. Minha gente, eu tenho que dizer isso para vocês, através desse espacinho aí. Acho que Twitter, YouTube e Facebook. O Facebook, que me dava milhares, às vezes milhões de acessos, hoje vocês olhem aí, não vai dar nada. Eu acho que eles querem, no mais, é grana para impulsionar as coisas. E grana eu não tenho, mas opinião e posição política e lealdade aos meus princípios e à minha gente, ao nosso povo, eu tenho e de sobra. Estou aqui. Valeu, companheiros. Valeu. Obrigado por ter me ouvido até agora. Um abraço do Requião.